observa aqui que a presente lição, ela trata aqui da degradação da família de Eli. A vida cristã é um caminho de lutas. A todo tempo somos provados. Deus espera que nos achemos aprovados durante o processo. Para isso precisamos ser o que? Vigilante, na força do Espírito Santo, não esmorecer na caminhada. Precisamos evitar o pecado a todo custo, viver uma vida santa, sincera com Deus. Aproveite a oportunidade, irmão, para nos conscientizarmos, para que nós possamos passar esse assunto para as pessoas que convivem conosco, para quem nós queremos ver o bem-estar da pessoa, acerca de uma necessidade de uma vida devocional vigorosa. Nós vemos aqui que Deus, Ele deve ser honrado em toda a área da nossa vida. Não adianta a pessoa querer pregar uma coisa, falar uma coisa e não viver aquilo. O maior testemunho da nossa vida não é o que falamos, não é o que pregamos, mas é aquilo que vivemos. Não adianta eu pregar bonito, não adianta eu falar e daí a pouco vocês ver a minha vida lá fora totalmente ao contrário daquilo que eu estou pregando, e acaba atrapalhando até a obra de Deus. Então eu tenho que viver uma vida, e o maior testemunho é o meu testemunho de vida, é aquilo que eu estou passando para as pessoas com a minha vida, não é o que eu estou pregando. Mas se você vive uma vida exemplar diante de Deus, você vai ter um caráter mudado, um caráter abençoado, e por ter esse caráter mudado e abençoado, você vai ser abençoado por Deus, você vai poder, o Espírito Santo vai te usar para você ser um canal de bênção, para transmitir para as pessoas aquilo que elas estão precisando ouvir. Então nós observamos aqui que o tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. A palavra degeneração quer dizer uma pessoa que está em declínio, né? Mudança para uma situação pior. Pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa abençoada, mas ela acaba se degenerando e acaba ficando pior do que talvez era antes. E nós vemos aqui que os filhos, né, deste não corresponderam aos propósitos divinos, os filhos de Eli não corresponderam aos propósitos divinos, e enveredaram pelo caminho do pecado, o que fez deturbar as características do sacerdócio. E nós observamos que assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento de leis divinas, não andaram por ela, mas degeneraram, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdote. Quando Deus, irmãos, escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Muitas pessoas hoje estão querendo fazer a obra de Deus, irmão, não olhando, não observando rigorosamente se aquilo que ele está fazendo, se é a vontade de Deus verdadeiramente. Quantas pessoas que estão aí se precipitando, querendo se tornar líder na frente de igreja, na frente de trabalhos, sem estar debaixo da vontade de Deus. Muitas pessoas fazendo a obra de Deus como um cabide de emprego. Muitas pessoas fazendo a obra de Deus preocupada em ter fama, ficar famoso. Tem pessoas que quando é convidado para fazer alguma coisa, ele quer saber quanto que vai ganhar, aonde que vai morar, a quantidade de pessoas que ele vai pregar. Se falar que tem poucas pessoas, ele às vezes, irmão, rejeita. Essa semana mesmo eu falei na igreja, se a gente fosse olhar, irmão, o próprio Jesus, ele deixou bem registrado para nós, que quando ele voltasse à terra, será que ele encontraria fé na terra? Será que encontraria? E a gente observa que a situação do mundo está indo cada dia mais a pior. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriariam. E nós temos visto aí a situação cada dia mais se tornando caótica. Mas graças a Deus, que nós não podemos olhar para a multidão. Por isso que o próprio Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele está presente, aleluia. 2 ou 3 pessoas. Deus, uma determinada ocasião, Ele olhando do céu, Ele viu uma corrupção total na terra, e Ele pensou em destruir a terra,
Mas o que ele fez? Ele, olhando do céu, ele viu um homem chamado Noé, e ele chamou Noé para a obra. Ele viu em Noé uma bênção, e ele ali, o que ele fez? Ele deu a oportunidade de Noé passar para a multidão, passar para as pessoas, que viria um grande dilúvio, iria destruir toda a raça humana. Ele ficou 120 anos pregando a palavra. Quando veio o dilúvio, a gente observa que só Noé e a sua família foi salva. 8 pessoas aproximadamente. E hoje não é diferente, irmão. Hoje você prega a palavra de Deus, as pessoas sabem que Jesus vai vir, sabem que as catástrofes estão aí, preeminentes para a destruição da raça humana, e mesmo assim as pessoas estão cada dia mais indo para os caminhos errados, não valorizando, mas vai chegar o dia que a arca vai ser levantada, aleluia, e essa arca se chama Jesus. A igreja vai ser tirada da terra, e aqueles que não estiverem na presença do Senhor irão sofrer eternamente. Que nós possamos entender isso aí que Deus tem falado conosco. Então nós vemos aqui que isso não é da agora. Nós vemos no primeiro ponto da lição a degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu, irmão, podemos degenerar, podemos fazer coisas que não agradam a Deus. Segundo o relato bíblico, ele era um homem avançado em idade, ele tinha aí 98 anos para cima. Seus filhos, Ofni e Finéias, por seu turno também não valorizavam a posição que Deus lhe tinha dado. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Está lá em 1 Samuel 2,22, nós lemos aí. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o pecado, sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. O seu principal erro foi não corrigir os pecados dos seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre este. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. Irmão, muitas vezes nós erramos, não é cometendo pecado. Às vezes você é uma pessoa de uma boa índole, você é uma pessoa que às vezes nunca pecou, você é uma pessoa excelente, mas você acaba cometendo o pecado da omissão, porque às vezes você não sabe corrigir aquilo que está errado, você está vendo as coisas erradas, você sabe que aquilo que a pessoa está fazendo coisas, o seu filho, ou alguém da sua família, alguém que está do seu lado, e você acaba se omitindo, e a pessoa acaba fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e você acaba pecando. Foi o que aconteceu com Eli. A Bíblia não fala que Eli pecou, mas o pecado de Eli foi a omissão, aceitando os seus filhos a pegar os dízimos, a pegar as ofertas que era levada para a casa de Deus e prostituir na casa do Senhor. Quantas pessoas aí, irmãos, hoje destruindo a obra de Deus, destruindo o reino de Deus, porque não estão tendo visão, irmão. Pessoas prostituindo, e essa prostituição vem em cima de corrupção, vem em cima de meios de engano, de falcatrua, tentando atrapalhar o reino do Senhor, aleluia. Eu falei aqui agora mesmo, Deus prometeu livrar, limpar os nossos olhos, limpar as nossas lágrimas, nos dar uma vida de paz, de gozo, de riqueza lá no céu, irmão. Enquanto estivermos aqui, é luta, é peleja, é batalha. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de toda. O Senhor não prometeu dar riqueza a ninguém aqui na terra. O Senhor prometeu abençoar a vida das pessoas. Quem prometeu dar riqueza foi o diabo. O diabo ofereceu isso até para Jesus. E muitas pessoas hoje correm atrás, irmão, de riqueza terrena, usando de falcatrua, usando de engano no próprio reino de Deus. Não é só na política, não. Não é só no meio de empresa, não. É dentro da igreja. Pessoas, irmãos, usando de engano, de mentira, de falcatrua, junto das ovelhas do Senhor, querendo levar vantagem. Mas um dia Deus vai cobrar, como cobrou do sacerdote Eli, cobrou dos filhos. Ele vai cobrar daqueles que não têm feito a obra de Deus com sinceridade. Por isso que a lição de hoje está dizendo aqui sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Não é só naquela época, não, é nos dias de hoje também. Quantas pessoas aí, irmão, degeneradas, quantas pessoas aí destruídas, quantas pessoas aí deixando de fazer a vontade do nome de Jesus.
por causa das riquezas materiais. Os filhos de Eli, eles trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. 2 Timóteo 3,4. Tem gente, irmão, que fica muito vaidoso se estiver tomando conta de igrejas grandes, multidão de pessoas. Eu louvo ao Senhor, eu já fui pastor de igrejas com números de milhares. Hoje tem 10 anos que nós estamos aqui no Alto Bela Vista fazendo a obra do Senhor. Não temos muitas pessoas, mas eu creio que o trabalho que eu procuro fazer não é um trabalho para meia dúzia. Eu faço um trabalho para multidões, porque eu estou procurando fazer a vontade do reino de Deus. Talvez se eu tivesse uma igreja grande, com muita gente, tendo um salário de 10 salário mínimo, casa para morar, tudo pago pela igreja, talvez eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, vivendo debaixo da dependência de Deus, vivendo debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus. Talvez se eu tivesse com uma igreja, com uma multidão de pessoas, talvez hoje eu não estaria aqui no estúdio da rádio, porque talvez não teria tempo, não estaria fazendo missões, viagens missionárias, como estarei viajando agora no mês de novembro para o Vale do Jequitinhonha mais uma vez, fazendo missões. Talvez eu não estaria fazendo isso. Estaria sim pastoreando, mas estaria acomodado. Talvez estaria como sacerdote Eli, passando a mão pela posição que está, pelo salário que recebo, pela casa que eu morava, olhando apenas, irmão, pela aparência, passando a mão na cabeça, com medo de corrigir, com medo de trazer uma palavra para não ofender ninguém, e me acomodando em cima daquilo que está errado. E é isso que nós devemos tomar muito cuidado, irmão. É não passar a mão na cabeça de pessoas que estão erradas. Claro que você não vai ser, duro, não vai ser uma pessoa para destruir, mas tem que usar a palavra de Deus com sinceridade, com unção, aleluia. Quando eu estou aqui dentro do estúdio, que eu estou transmitindo a palavra, não é o pastor José Carlos sozinho, porque eu tenho orientação do Espírito Santo de Deus, eu tenho o apoio da palavra do Senhor. E quem quer ter uma vida mudada, quem quer ter uma vida transformada, aleluia, vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não trocar o reino de Deus, a eternidade, troco dos prazeres aqui da terra. Se nós formos olhar na Bíblia, quantas pessoas que foram destruídas porque se preocuparam com o materialismo. E hoje não é diferente. Paulo mesmo, ele pôde dizer aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que muitas pessoas se tornaram amigo dos prazeres do mundo do que das coisas de Deus. Para freá-los, pois o que fazia era por demais escandaloso, foi preciso uma ação própria de Deus. Não devemos ganhar, irmão, a posição que o Pai nos concedeu, aleluia. Devemos valorizar o ministério que Deus nos deu, glorificando, exaltando o nome do Senhor, o Altíssimo. Devemos fazer isso confiando nele que está lá no céu e cumprindo a sua vontade. Desde quando eu falo, se fosse olhar a minha vontade, Zé Carlos, eu não estaria em Cachoeiro, eu não estaria no Alto Bela Vista, poderia estar em outro lugar, Tem gente que vê e fica vaidoso. Não, rapaz, você pode ser pastor de uma igreja enorme. Claro, sim. Como eu pastorei a igreja ali, eu posso ser pastor de uma igreja de 1.000 membros, 10.000 membros, 100.000 membros, 200.000 membros, dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Não adianta eu ser pastor de 10.000 membros e estiver fora da vontade de Deus. Eu tenho que estar pastoreando que seja 2 ou 3 ovelhas na vontade de Deus, porque eu vou ser canal de bênção na vida daquelas pessoas, na vida da minha família e na vida das pessoas que viver comigo, me ouvir e caminhar comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho promessa de Deus. Se eu for fiel, se eu for justo, aonde eu botar a planta dos meus pés, o Senhor prosperará. Aonde eu colocar a minha mão, o Senhor prosperará. Aleluia. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não, irmão. É promessa de Deus. E é por isso que quando eu prego, quando eu estou fazendo a obra do Senhor,
eu procuro fazer com amor e dedicação, porque eu não estou fazendo nada para ficar famoso aqui. Eu não estou fazendo nada para ficar reconhecido pelo povo, ter fama, ter dinheiro. Não é isso não. Eu estou fazendo porque um dia eu quero chegar no tribunal de Cristo e receber o galardão que o Senhor prometeu para mim, e ver o trabalho que eu fiz frutificou, porque eu vou ver pessoas no tribunal de Cristo que foram alcançadas através do trabalho, de uma palavra que foi pregada, através da orientação do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer, irmão. Eu tenho aprendido na minha caminhada, eu não valorizo, eu não reconheço quando eu chego no ponto final. Não, vamos dizer aqui, vamos para exemplificar. Eu sonho de ter um carro zerado, importado, e eu adquiro esse carro. Mas a hora que eu adquirir o carro, o que vai acontecer? Eu, às vezes, irmão, vou, depois daí 1 mês, 2 meses, acabou, eu adquiri. Mas o que é que aconteceu na caminhada para mim adquirir esse carro? É isso que me ensina, irmão, a experiência que eu tive. Que se eu tive a experiência para adquirir aquele carro, ou adquirir uma casa, ou adquirir um emprego, alguma coisa, eu tenho certeza, aleluias, que o Senhor estará também nos abençoando cada dia mais. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles com 3 meses, eles poderiam chegar na terra prometida, mas Deus permitiu eles caminhar 40 anos no deserto. Para quê? Para aprender, para conhecer quem é Deus. Você conhece quem é Deus, irmão? Você mesmo está me ouvindo, você, minha irmã, você conhece quem é Deus? Às vezes você fala de Deus, mas você conhece. Quando vem a luta, quando vem os problemas, a primeira coisa que pensa é o quê? É parar, é desanimar, é sair fora da presença do Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais, irmãos. A lição de hoje é uma lição muito importante. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, aos tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direto, deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era o que? Era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles, que estão à frente do rebanho do Senhor. Deve ser o exemplo de tudo. É preciso ser íntegro no ensino, ser incorruptível, reverente, digno, santo. Está lá em Tito, capítulo 2, verso 7. Devemos ser conscientes, irmão, de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. Quem dizer que não tem pecado já está pecando. Mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão, existe pecado. E se você cometeu, tem que confessar, tem que pedir perdão, viver uma vida de sinceridade. Você pode ter falha, pode ter erro, mas existe um Deus que te perdoa. Existe um Deus que está pronto para querer te ajudar em tudo. Agora, o que nós não podemos, irmão, é ficar com a nossa mente cauterizada, como ficou o sacerdote Eli, ficou os seus filhos, não dando crédito, valor à palavra de Deus. Na hora do culto, a vez de cultuar a Deus, chamava as moças, pegava as moças, ia para o templo para prostituir, pegava os dízimos, as ofertas que era ofertado para o reino de Deus, a vez de ele investir no campo missionário, a vez de investir, na obra de Deus, abrindo congregação, dando oportunidade a outros para trabalhar, usa para os seus belos prazeres. Talvez as pessoas não estão vendo, mas tem um Deus contemplando. Aleluia. Elcana, Ana, Penina, muitos outros subiam lá para adorar. Mas talvez eles não observavam a situação que estava acontecendo. Mas Deus lá no céu estava vendo tudo. Estava vendo tudo. Como eu disse aqui, Noé pregou 120 anos. Mas chegou o dia que veio o dilúvio. Chegou o dia que o dilúvio, ele foi derramado. E ali morreram as pessoas que estavam ali, fora da presença de Deus. Mas os que estavam em comunhão, que foi apenas Noé e sua família foram salvos.
Batalhemos, irmãos, para que nós possamos ser sinceros na nossa caminhada. Batalhemos para que a nossa família possa ser salva. Batalhemos para que nós possamos salvar pelo menos a nossa família. Noé salvou a família dele. Deus quer que nós salvemos a nossa família. Por isso que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele está presente. Aleluias! Vale a pena glorificar, vale a pena exaltar, vale a pena bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Segundo objetivo da lição, a sentença do juízo de Deus. Experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu claro e referentemente o Altíssimo. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli e seus mestres. E tal experiência, irmãos, mostra que Deus não faz acepção de pessoa, ou seja, não se importa com a idade de alguém, quando a questão é fazer a vontade divina. Eli recebeu uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. Deus iria punir os seus filhos. Prontamente, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregar ao profeta desconhecido. Se Deus havia sentenciado a casa de Eli, viria a morte, destruição sobre ela. Essa sentença seria executada por intermédio de invasão dos filisteus, a terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da arca da aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli, irmãos, foram mortos, e ao saber disso, principalmente, de que a arca havia sido levada, Eli caiu, quebrou o pescoço. De imediato a sua nora entrou em trabalho de parto, e logo após deu nome ao seu filho Icabote, que quer dizer o quê? A glória de Israel se foi. O fim de marca a tragédia, né? O fim de marcar a tragédia que abateu contra aquela casa. E em seguida ela morreu. Irmãos, a pior coisa que tem é quando a glória de Deus vai-se embora da nossa vida. Deus avisou, usou o menino de 12 anos. O próprio Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, ele estava com 12 anos, que ele foi lá no templo, né? Pregou para os doutores da lei, ficaram impressionados lá em Jerusalém. E Samuel foi chamado também com 12 anos para entregar essa mensagem. E o sacerdote Eli entendeu. E a Bíblia fala aqui que Deus queria matar os filhos de Eli. Por que Deus queria matar? Porque ele estava com a lei, estava com a verdade, irmão, e estava fazendo tudo errado. Agora, a Bíblia fala que o Senhor, está lá no versículo 25, pecando o homem contra o homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matar. Por que Deus queria matar os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéia? Porque eles estavam em pecado, irmão. Se eles se arrependessem, se eles pedissem perdão a Deus, se eles dessem uma volta, Deus não matava. Você acha que Deus quer matar o alcoólatra? Deus quer matar o cachaceiro, o maconheiro, o traficante? Deus quer matar se a pessoa estiver fora da presença dele. Você vê que a humanidade, toda a raça humana na predestinação de Deus, toda a raça humana na predestinação de Deus foi feita para quê? Para ser salvo. Deus predestinou toda a raça humana para ser salvo. Mas todos vão ser salvos? Não. Não. Agora, quem não quiser a salvação, o que Deus vai fazer? Deus vai matar. É a promessa dele que ele vai arrebatar a igreja. E através do arrebatamento da igreja, irmão, vai vir o quê? Vai vir a destruição. E o período da grande tribulação, sabe o que é? É a ira de Deus, é o castigo de Deus. É o momento que Deus vai destruir as pessoas que não deram valor à palavra dele. É isso que Deus está falando para nós, irmão.
A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéia, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram no reinado de Salomão. Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso a partir daí, e a casa de Eli passou a ser preterida. 1 Reis, capítulo 1, versículo 7 e 8, né? E o capítulo 2 de 1 Reis também, versículo 27 e 35. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra, irmão, que o pecado contra Deus tem a sua sentença e o seu juízo, e o Novo Testamento corrobora tal assertiva. Veja o caso da igreja em Tiatira. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Irmãos, da qualidade de servo de Deus, Deus já me usou algumas vezes para levar palavras duras para pessoas, palavras até de sentenças de morte, para avisar a pessoa que o tempo tinha findado, que o tempo tinha acabado. Teve pessoas que zombou, teve pessoas que não acreditou, teve pessoas que riram da minha pessoa. Eu não tenho, se Deus mandou, irmão, eu vou e falo. Eu vou e falo, porque eu já paguei um preço caro, já caí debaixo de carreta com a minha família por querer fugir de determinação de Deus. E eu não sou nenhum idiota para querer cair debaixo de carreta de novo. Eu sei o que é o agir de Deus. E eu já passei palavras para as pessoas de não crer. E tudo que Deus falou comigo, tudo que Deus me revelou, aconteceu. E a pessoa hoje não existe mais, já morreu, porque não deram crédito. E pastor de igrejas grandes, de vez em quando Deus me usa para falar alguma coisa para determinada pessoa, e pessoas eu vejo critica, não dá crédito, zomba. Eu não estou preocupado, irmão. Se eu tenho convicção que foi Deus que mandou falar, o tempo vai acontecer. Se não acontecer, sabe por quê? É porque às vezes a pessoa se arrependeu, pediu perdão a Deus, deu uma volta de 180 graus e Deus deu oportunidade. Ou às vezes eu não fui usado por Deus. E é por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou falar alguma coisa para alguém, saber com convicção que foi Deus que falou comigo. E várias vezes Deus já me usou. Aqui em Cachoeiro mesmo, Deus me usou várias vezes para vários líderes. Uns não acreditaram, outros ainda estão, né, no tempo de Deus, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu lembro aqui em Cachoeiro, Deus me deu 3 sonhos de um determinado líder em Cachoeiro, e eu procurei ele, e falei que Deus havia falado comigo, e essa pessoa zombou de mim, riu da minha cara, não deu crédito. A pessoa hoje não é líder mais de Cachoeiro, caiu em pecado, está morando em outra cidade, e não deram crédito. Se tivesse dado crédito, irmão, que quando Deus manda falar, não é para acontecer o que está para acontecer, porque eu estou vendo aqui, Deus está vendo lá na frente. E tem gente que não acredita, não valoriza o que Deus fala, e por isso acaba sofrendo, botando a família para sofrer, e botando as pessoas que estão do lado também para sofrer. Deus continua usando os sacerdotes dele, os profetas dele ainda? Sim. Agora, você tem que ter convicção que foi Deus que falou. Eu não posso chegar lá, irmão, falar coisa da minha cabeça. Às vezes eu soube de coisas por fora e vou lá falar, e às vezes é mentira. Vou lá, Deus falou isso comigo porque eu descobri alguma coisa e fui falar. Não, você tem que falar aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus te revelou. E se Deus revelou, aquilo que eu falei. Se a pessoa se arrepender, igual o caso de Jonas. Jonas foi lá e pregou, daqui 40 dias, Deus vai acabar com a cidade de Nínive. E ele sentou e ficou esperando. Mas o que o rei fez? Pediu perdão, se humilhou, jejuou, chorou. Deus falou, não, eu vou destruir. Então, irmão, não foi Deus que falou? Claro que foi. Então tem vezes, irmão, que Deus fala algo de correção,
que vai matar, que vai destruir, mas a pessoa se arrepende. Agora, se não se arrepender, vai morrer. Está debaixo da taca de Deus. É o que aconteceu com os sacerdotes, com os filhos dos sacerdotes. Deus queria matar eles, porque eles estavam em pecado, estava profanando o reino de Deus, profanando a casa de Deus. Agora, quando Deus falou, ele não poderia ter se arrependido. Ele sabia que estava errado, mas não. Morreram. O pai caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. A esposa de um deles, né, na hora de Eli, deu à luz a criança e morreu. E o nome do menino Ecabote. O que quer dizer? Foi a glória de Deus. Não deixa a glória de Deus ir embora da sua vida não, meu irmão. Não deixa a glória de Deus ir embora da sua casa não, meu irmão. Não deixa a glória de Deus sair da nossa vida de maneira nenhuma. Aleluias. É isso que devemos tomar cuidado, irmãos. A primeira mensagem que Samuel deveria entregar serviu como uma prova severa. Ele tinha um íntimo, afetivo relacionamento com Eli. Passaria a ele a mensagem de iminente condenação com total honestidade. Em sua prova, Samuel, irmão, prefigura o ministério de muitos profetas que o seguirão. A maioria dos profetas do Antigo Testamento foi chamado para advertir Israel da vinda dos julgamentos divinos. Os profetas não foram especialmente populares. E é verdade. Quem usa a palavra de Deus com sinceridade, irmão, ele não é popular, não. Muita gente não dá valor, muitas pessoas desacreditam do falar de Deus. Determinada ocasião, Deus me deu uma revelação de um trabalho em Linhares, e mandou procurar o pastor da igreja, para ele vir para Alegre, para o meu lugar, e eu ir para Linhares. E esse pastor zombou de mim, criticou. Pastor Anésio, que hoje é falecido também, entrou na conversa, e foi lá, comigo em Linhares, e falou, se você não quer ir para Alegre, você vai para Itacibá, pastor Zé Carlos vai para Linhares, e eu vou para Alegre. E ele não acreditou. E o que Deus tinha me mostrado? Deus tinha mostrado que o tempo dele tinha acabado ali em Linhares. Deus mostrou que se ele não saísse, ele ia virar uma folha de papel. E Deus mostrou ele com uma folha de papel deitado em cima da cama. E que ele ia perder a esposa dele. Se ele não saísse, ele ia perder a esposa dele. E de repente ele ia ficar com uma folha de papel deitado sobre uma cama. Ele riu de mim, zombou. Porque às vezes, irmão, uma mensagem dura, quem recebe, se está em erro, se o tempo acabou, fica mente cauterizado. Esse pastor, ele não deu ouvido. Não demorou 6 meses, a esposa dele morreu. Ele com 30 dias, ele casou com uma missionária que vivia dentro da casa dele. Olha bem, irmão. A esposa morreu, com 30 dias, ele casou com uma missionária que vivia dentro da casa dele. Imagine bem. Então, dentro da lógica, a igreja deduziu que ele já tinha algum caso com essa mulher. Não teve jeito. Ele teve que sair da igreja. Fizeram a reunião, a convenção foi lá, tiraram ele. Ele veio para a cidade de Ibiraçu. O outro pastor foi para Linhares. Aí em Ibiraçu ele ligou para mim, querendo vir para Alegre, e eu ir para ele. Rapaz, Deus falou em Linhares, Deus falou nada de Ibiraçu, não, você tomou um errado. O problema foi seu agora, meu irmão. Se humilha, pede perdão a Deus e toca a sua caminhada. Hoje já dorme, eu espero que dorme na glória. Mas eu estou falando isso aqui, irmão, é para alertar que às vezes Deus usa um homem de Deus, uma mulher de Deus para trazer uma mensagem. Guarde, se você tiver com sua vida, com a mente cauterizada, conserta diante de Deus, que Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a situação. Se ele mudou da cidade de Nínive, ele muda da nossa, irmão. Agora tem pessoas que batem o pé na terra. Não, daqui não sai. Faz castelo aqui na terra. E acaba sofrendo as consequências, e sofrendo, botando a família para sofrer, e botando as pessoas que convivem para sofrer. É um problema. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Olha que miséria que virou depois. Nós vamos ver isso para frente. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequência. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual deles. Acã e sua família perderam a vida.
Ananias e Safira foram mortos. Como vimos, irmãos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado dos seus filhos, mas a sua covardia era visível. Por causa da sua omissão, da sua irreverência dos seus filhos, a sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. E nisso ele falhou. Será que acontece isso no dia de hoje, pastor? Sim, irmão. Tem gente que às vezes Deus fala algo com ele, mostra, mas fica passando a mão para agradar. É da família, é irmão, é tio, é sobrinho, é filho, é filha. Passa a mão. Corrige dos outros, mas da família vai passando a mão. É pecado para os outros, mas para a família não é. Olha, irmão, isso é muito sério. É muito sério. Pecado de omissão. A palavra de Deus nos mostra que os filhos não foram encaminhados no caminho do Senhor. Se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, está lá em Provérbios 29:15, se tornarão uma vergonha aos seus pais, e se persistirem em erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los na comunhão com Deus, para enfim dizermos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provérbio capítulo 15, versículo 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. Olha bem, irmão. Provérbio 15, 10. Aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. E nesse sentido, o próprio Deus aplica as suas repreensões. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, o filho a quem quer bem. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Eu tive essa experiência com Deus, irmão. Deus mandou eu sair de Alegre, quando ele tinha falado ali, caso de Linhares, e ali o pastor não entendeu, e Deus falou que o meu tempo tinha findado. E quando eu não quis sair, Deus permitiu vir um vento, perseguição, calúnia, e eu estava um dia na convenção. Antes disso acontecer, eu pedi a Deus para Deus usar alguém para falar comigo, no meio daquelas pastosadas todas, e eles estavam tratando lá dos assuntos, e meu nome estava rolando no meio, e veio um moço moreno e falou assim: vem aqui, vem cá, vamos ali. Eu falei: eu estou esperando a resposta ali, mas eu tinha pedido a Deus para Deus enviar alguém para orar para mim, para Deus falar alguma coisa. Aí ele falou: não, vamos ali rapidinho. Aí eu fui. Falou: ó, Deus mandou te dizer, você está esperando coisa boa lá de dentro? O cara não sabia de nada. Está esperando coisa boa? Não vai vir não. Deus está permitindo você entrar num funil. Você vai entrar num funil, você vai olhar esse funil tão escuro que parece que você não vai sair, mas lá na frente vai aparecer uma luzinha e você vai sair purificado, trabalhado, porque Deus tem uma obra muito grande com você na terra, moço. Sabe por quê? Eu estou vindo de Salvador, estou indo para o Rio de Janeiro. O ônibus que eu estou viajando vai parar aqui no Frecha para lavar, vai ficar ali uma hora e pouco, vai almoçar e tudo. Quando eu cheguei aqui, passando aqui, que atravessei a ponte, Deus falou comigo, e eu não conheço esse lugar. Deus mandou eu descer, que ia encontrar uma praça, na onde eu estava, eu ia encontrar uma praça, e nessa praça tinha uns táxis, e em frente a essa praça de táxis tinha uma igreja, e estaria sentado um homem na porta da igreja, precisando de uma palavra. Então, pastor, Deus te ama, cara. Eu estou indo para São Paulo, Deus mandou soltar, e agora eu vou pegar o táxi ali e vou lá para o Frecha, porque o meu ônibus vai sair lá daqui uma hora mais ou menos. Então Deus mandou te dizer isso. Nunca mais eu vi esse homem, irmão. Nunca mais, não sei nem quem é. E eu entendi o trabalhar de Deus. Glória a Deus. Eu entrei nesse funil, meu irmão. Eu falei: Jesus, o que vai acontecer na minha vida?
E graças a Deus, eu fui purificado, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho experiência, eu sei estar debaixo da vontade de Deus, e Deus tem me honrado, Deus tem honrado a minha esposa, Deus tem honrado meus filhos, Deus tem honrado o meu ministério, aleluia. Tem gente que olha assim, mas você está ali no Alto Bela Vista com uma igrejinha que não tem muitos membros, mas o trabalho que eu estou fazendo é grande para o reino de Deus, aleluia. Alabachurianda, caras. Glória a Deus. E o que Deus tem para acontecer no futuro pertence a Ele. O que Deus usou para falar para determinadas pessoas que às vezes não dão crédito à palavra de Deus, no tempo de Deus vai acontecer, irmão. E o que vai acontecer? Tem acontecido e vai acontecer cada dia mais. Porque se não houver arrependimento, acaba vindo a destruição. É o que nós estamos aprendendo aqui. É o que nós estamos. Agora, se não quiser, arrepende, se humilha, pede perdão, volte atrás, e Deus estará assim nos abençoando. Pecados voluntários, deliberados, não tem perdão. O apóstolo João disse que há pecado pelos quais não se deve orar. Está lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 16. Esse tipo de pecado gera morte. E nesse caso é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela: o que confessa o pecado e deixa alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, eles não se quebrantaram, irmão, na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. Quanta gente zombando, irmão. Pessoas pregando, revelando, mas na prostituição, nas drogas, na mentira, no engano. Cuidado. Deus ainda continua, irmão, com a sua espada inflamada para destruir aqueles que fazem a obra de Deus fora da direção dele. Como seguidores de Jesus, irmão, nós precisamos ter temor e tremor. Como seguidores de Jesus, precisamos ter temor e tremor. O pecado voluntário é deliberado e leva à morte eterna. Concluindo essa lição, o pecado tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Aprenda isso, irmão. Aprenda isso, irmã. Aprenda isso, líder. Aprenda isso, pastor Zé Carlos. Aprenda isso, irmão Isaías. Aprenda. É a palavra de Deus que está mostrando exemplo para nós colocarmos a nossa vida no altar, para que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Convido você para orarmos agora em nome de Jesus. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos clamar e buscar a face do Senhor Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, acabamos aqui de transmitir uma lição maravilhosa, Senhor. Que essa lição não venha sair somente da nossa boca para fora, mas que possamos colocar essa mensagem dentro da tábua da carne do nosso coração, e ela ser escrita, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aleluia, entender o Teu trabalhar. Que nós não venhamos somente ser usados para entregar a mensagem, mas que nós possamos também, Senhor, ser aquele servo, ser aquele ministro, ser aquele profeta, que às vezes também consegue, Senhor, receber uma palavra de correção e entender, Senhor, aquilo que está errado, aquilo que às vezes estamos fazendo que não é do Teu agrado, que nós possamos colocar as coisas no seu devido lugar. Ó Deus, que nós não venhamos cometer o pecado da omissão como o sacerdote Eli, a qual ele sabia do erro, sabia do pecado dos seus filhos, mas eles permaneceram ali, Senhor, ele permaneceu passando a mão na cabeça dos filhos, aceitando aquela situação, e com isso só veio a denegação, só veio a destruição, só veio, Senhor, a situação piorando cada dia mais. Então dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua força para que possamos fazer sempre o melhor na Tua obra,
Visita esse irmão que está nos ouvindo agora, essa pessoa que está enferma, cura essa enfermidade, essa pessoa que está triste, traga alegria, essa pessoa que está aniversariando, abençoa essa data, que essa data venha se multiplicar cada dia mais, abençoa o trabalho que vai ser realizado ali em Presidente Kennedy hoje, Senhor, aonde a cantora Raquel Correia estará lançando o seu LP, a qual, Senhor, teremos ali vários pregadores, a qual, Senhor, vários cantores, a qual o Senhor vai ter nos usado para ser o pregador desta noite ali naquela praça em Presidente Kennedy. Usa-nos segundo a tua vontade. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do irmão Isaías, abençoa a nossa família, dá-nos um final de semana abençoado, domingo debaixo da tua graça, da tua unção. É o que nós oramos e profetizamos a bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se você quiser ligar para o meu celular, é 28 999 87 4753. 28 999 87 4753. Um bom dia e que a graça e a paz de Cristo continua reinando sobre tua vida hoje para todos sempre. Amém. Amém.